Gente, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Eu tenho batido muito numa tecla a respeito da maldição. No Novo Testamento, quer dizer, na nova aliança que Deus selou com a gente através do sangue de Jesus, todas as maldições, e quando eu digo maldições, eu me refiro às penitências e os castigos dos desobedientes. Quer dizer, a pessoa, ela desobedecia à lei judaica, porque tudo começou com a lei judaica. E na lei judaica tinha um contrapeso muito forte. Na lei judaica, aquele que errava, o transgressor, ele tinha que ser eliminado para ele não contaminar o resto da comunidade. Então, uma mulher era pega em adultério, ela era levada para fora das muralhas de Jerusalém e era apedrejada até a morte, para que as outras mulheres olhassem e ficassem com medo de fazer aquilo, medo de trair o marido, medo de serem infiéis. A lei, ela dizia: olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matasse, a maldição da lei era a morte. Tem que morrer, porque matou. E o castigo da lei era na proporção do que a pessoa fazia. Isso eu estou falando da lei judaica. A lei judaica, a legislação que foi criada por Moisés com o povo de Israel que saiu do Egito. E essa lei, ela também trazia muitas maldições espirituais sobre a vida das pessoas. Qual é o problema da maldição? A maldição, ela não traz consciência para as pessoas, consciência de que aquilo não é bom para ela e por isso ela não deveria fazer. A maldição, ela traz medo. A pessoa, ela para de fazer determinadas coisas porque ela tem medo. Medo de morrer, medo de perder um filho, medo de ser maldita, tem medo de um acidente, medo de uma tragédia, medo. Hoje em dia, muitos ministérios evangélicos, muitos líderes evangélicos, eles optam por essa ferramenta para manter as pessoas presas no seu ministério, ainda que elas estejam sofrendo, sejam oprimidas, maltratadas, agredidas espiritualmente, o pastor usa a palavra para agredir as pessoas e não para levantá-las, para fazê-las se sentirem pior do que elas já estão, para fazê-las sentir-se mais culpadas pelas coisas que elas erraram no passado, quando que deveria trazer o arrependimento para elas e não a culpa. Mas a pessoa, ainda se sentindo mal, se sentindo triste, aflita, às vezes ansiosa, às vezes deprimida, ela não procura um outro lugar, um outro ministério, um outro pastor, uma outra voz, porque ela diz: não, o pastor disse que se eu sair daqui eu vou morrer. Se eu sair daqui, aqui é o único lugar, foi aqui que eu conheci a Deus, foi aqui que eu conheci Jesus, então eu tenho que morrer aqui, porque o pastor falou, mas não é o que a Bíblia diz. Então se trabalha no medo,
para fazer a pessoa continuar consigo, ainda que ela esteja infeliz, e não com a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. Então a lei no passado, ela produzia isso, medo. Só que o medo tem um problema: uma hora a pessoa perde o medo. Tem uma hora que a pessoa perde o medo. Por exemplo, tem gente que tem medo de atravessar a rua, pode ser atropelada, mas aí o que ela faz? Ela aprende a atravessar a rua e perde o medo. Ela tem medo de se afogar, o que ela faz? Ela aprende a nadar e não se afoga mais. Então, o medo, ele é vencido quando a pessoa aprende a superá-lo. E muitas pessoas, já naquele tempo, elas aprenderam a vencer o medo da maldição. Elas arrumaram um jeitinho para fazer as coisas escondidas. Como Davi, por exemplo, quando adulterou com Betsabá, ele fez escondidinho. Ele fez a mulher ser levada para o quarto dele. Ele teve um caso com essa mulher. Foi um caso de uma noite, mas ele teve um caso com essa mulher. Ele fez tudo escondidinho, caladinho. Ele não sabia que era errado? Claro que ele sabia. Ele sabia quem era o marido dessa mulher, que era um soldado dele. Ele não respeitou nem o seu soldado, um soldado do seu exército. Ele sabia que estava errado, mas ele perdeu o medo. Ele pensou: se ninguém souber, não vai acontecer nada. Ninguém vai me punir, ninguém vai me castigar, é só não saber. E o problema da lei era esse: a pessoa perde o medo, começa a fazer aquilo que é errado, dando um jeitinho de não ser vista, para não ser punida. E na própria lei judaica tinha um dispositivo para que todos os anos a pessoa pudesse fazer as pazes com Deus, que era o sacrifício. Então todos os anos os judeus vinham com os seus sacrifícios, os seus animais vinham ao templo, ao santuário, e ali cada um de acordo com a sua condição ofereciam uma pombinha, um cordeiro, uma cabra, o que eles possuíam. E aquele animal, ele era sacrificado, ele carregava a culpa do pecador e morria, recebia a maldição no lugar do pecador. Então todo ano as pessoas faziam tudo escondidinho. É igual o católico que vai se confessar com o padre, faz um monte de besteira, aí vai, senta com o padre: padre, perdoe-me porque pequei. Aí o padre: diga, minha filha. Aí ela começa a dizer: fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, não sei o que, tal. Aí o padre lhe dá uma penitência: olha filha, você vai rezar 20 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e vai dar a penitência para ela. Ela vai cumprir a penitência e vai se sentir perdoada. Era exatamente assim com os judeus. Então eles perderam o medo da maldição, porque havia um dispositivo de todo ano eles chegarem no santuário, fazer um sacrifício, e o animal carregava a maldição, e eles ficavam com a sensação de estar perdoados. E isso fez com que a depravação tomasse conta de Israel, mas com uma fantasia de religiosidade. Então todos tinham aquela fantasia religiosa, aquela vestimenta, aquele comportamento religioso, mas nada daquilo era de todo o coração. Aqueles animais, aqueles sacrifícios,
aquele dia do suposto perdão, aquele dia não mudava o caráter daquelas pessoas, elas continuavam iguais, e aquilo se tornou algo mecânico. Então Deus dispôs de outro dispositivo muito mais poderoso do que aquele dos animais. Ele mandou o seu próprio filho para ser o cordeiro sacrificado. Deus manda o filho dele, o Senhor Jesus, como dizendo: olha, os sacrifícios de vocês não está sendo suficiente para limpar vocês e livrá-los da maldição. Então eu vou fazer o sacrifício por vocês. Então ele manda o filho dele como um cordeiro perfeito para carregar no sacrifício a maldição da humanidade. Por isso Jesus foi enviado. E na cruz todas as maldições foram quebradas. Na cruz, todas as maldições descritas na lei de Moisés, o olho por olho, dente por dente, e todas as maldições espirituais, elas foram anuladas na cruz do Calvário. No entanto, as bênçãos não foram anuladas. As maldições foram, mas as bênçãos não. Quando o Senhor Jesus trouxe de volta a graça redentora, a graça que resgata, a graça, ela não tem o contrapeso da maldição. A graça, ela traz consigo a consciência, o entendimento, e não a maldição, e não o medo. Se você quiser ir para o céu, seja bonzinho, seja boazinha, senão você vai para o inferno, senão você vai ser maldito, você vai ser maldita. Não, não é pelo medo, mas pela consciência. Como é essa consciência? Se você ama Jesus, então você vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo, não por medo, mas porque você ama Jesus. Porque o seu amor por Jesus é maior que a vontade que você tem de fazer o que é errado. Porque o seu amor por Jesus é mais forte do que a sua vontade de pecar. O amor a Jesus. Então hoje, as pessoas, elas começam a ser mais verdadeiras, começam a ser mais elas, porque hoje se mostra quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso cristão. Hoje a gente vive num mundo de cristãos transcristão. O que é o transcristão? Ele se sente cristão, então ele diz: não, como eu me sinto cristão, então eu sou. Mas ele não é. Ele não ama Jesus, ele não vive de acordo com a palavra de Deus. Ele só é cristão porque ele diz que se sente cristão. É igual o transexual, que diz assim: eu me sinto homem. A mulher fala: eu me sinto um homem, então eu sou homem. O rapaz diz: eu me sinto uma mulher, então eu sou uma mulher. Me desculpe quem acredita nisso, eu não acredito. Nós não somos o que nós sentimos, nós somos o que nós somos. Cada um é o que é e não o que se sente. Então amanhã a pessoa vai se sentir um cachorro e vai sair abanando o rabo e latindo na rua. Então você vê a loucura.
que o mundo está imerso. Então a pessoa diz: eu sou cristão, mas ela não age como cristão ou como cristã. Ela age como uma pessoa mundana, mas mantém a capa religiosa, a roupa religiosa, o cabelo religioso, mas não tem o caráter de Cristo. E justamente por isso ela não tem acesso às bênçãos de Deus. Ela vai para o inferno? Não. A única coisa que pode fazer uma pessoa ir para o inferno é essa pessoa morrer sem Jesus. Ela rejeitou Jesus e ela morreu sem Cristo, aí ela vai para o inferno. Mas se na vida dessa pessoa ela fez um monte de coisa errada, Jesus continua de braços abertos para ela até o último suspiro de vida, como o ladrão da cruz, que nos últimos minutos de vida, depois de ter feito tudo que não prestava, ele reconheceu a Jesus como Salvador, quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver na glória. E Jesus falou: ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Quer dizer, Jesus estava com os braços abertos, esperando uma atitude. Ele poderia ter salvo os dois ladrões, mas um deles o rejeitou, morreu rejeitando. O outro, antes de morrer, aceitou Jesus. E Jesus não levou em conta os pecados e os erros desse homem no momento em que ele se arrependeu. Quer dizer que nem todas as coisas erradas que uma pessoa fez na vida, no momento de inconsciência, no momento em que ela não sabia o que era certo, o que era errado, e que ela não conhecia Jesus, tudo aquilo ali passa a ser desconsiderado no momento em que ela conhece a Cristo e o ama. Porque ali ela toma a decisão de mudar. Vou repetir: não porque ela tem medo, não porque a religião mandou, não porque a religião proibiu, e sim porque ela encontrou um amor muito maior do que o desejo que ela tinha de fazer as coisas erradas. Ela encontrou um amor muito maior que a vontade de usar droga. Encontrou um amor muito maior que a vontade de fumar, de se alcoolizar. Encontrou um amor muito maior que a vontade de cometer o pecado. Encontrou esse amor. Então, por causa desse amor, ela para de fazer tudo que não presta. E o resultado é que a vida dessa pessoa começa a mudar. O casamento, a vida sentimental, a saúde, a vida financeira dessa pessoa começa a mudar, porque o que pauta o seu futuro é o seu comportamento, são as suas atitudes, são as suas escolhas, são as suas decisões. Não adianta você ser amado e amada por Jesus se você não o ama a ponto de abrir mão daquilo que você sabe que ele não gosta. Ele vai continuar amando você, como um pai e uma mãe continuam amando um filho, por mais que ele seja desobediente, rebelde, mal, viciado, faça tudo que afronta os pais continuarão amando esse filho. E sempre vão estar de braços abertos para recebê-lo, para dar colo, para dar ombro, para segurar, para amar, para beijar, para cuidar. Mas os pais não podem proteger o filho que não o ouve, a filha que não o ouve. Assim também Deus, Ele não pode proteger aquele que não o ouve, aquele que faz as coisas da sua cabeça, aquele que faz o que dá na telha. Deus não pode guardar quando vier a calamidade. E gente, as calamidades, elas vêm.
Não necessariamente para você ou para mim. A calamidade, ela vem para a terra, ela vem para o mundo, e você vive no mundo. As crises, elas vêm para o mundo, e você vive no mundo. E Deus não pode proteger e não pode guardar das calamidades, das crises, da dor. Você vai andar em lugares onde haverá perigos. Você não sabe que há perigo em todo lugar onde você vai, mas Deus sabe. Ele sabe o que te espera lá na frente, para poder te guardar, te proteger, ou fazer algo que desvia o teu caminho e fala: não vai por aqui não, vai por ali. Alguma situação Deus cria para dizer: olha, muda a rota, muda o caminho, não vai por aqui não. E você não sabe, fala assim: poxa, eu vou pegar o caminho mais longo. Às vezes erra o caminho, pega um caminho mais longo, fica irritado, fica com raiva e diz: caramba, vou chegar atrasado, vai demorar mais. E mal sabe você que Deus criou aquela circunstância para te levar por outro caminho, porque exatamente ali onde você ia passar todo dia, ali aconteceu uma desgraça. Quando você aprende a ouvir a Deus, então você lhe dá condições de te guiar, de te proteger, de te guardar. Mas quando a pessoa ouve a sua própria cabeça, ouve somente os seus pensamentos, ou ouve pessoas iguais a ela, ela diz: não, ela se fecha numa bolha, onde ela só quer falar com gente que pensa igual a ela. Então ela acha que está certa, porque todo mundo que conversa com ela fala a mesma coisa. Mas se ela começar a olhar a vida de todos os que falam com ela, ela vai ver que são todos um bando de ferrados, um bando de pessoas que acontece um monte de porcaria na vida delas. Em lugar de ouvir o que os outros falam para você, você tem que ver os resultados do que essas pessoas fazem, porque o resultado da vida delas mostra se o comportamento delas tem sido correto ou tem sido o comportamento errado. Porque a própria vida dá o troco, não é Deus que dá o troco, é a vida. A Bíblia nos ensina que cada um de nós colhemos aquilo que plantamos, ponto final. A gente colhe o que planta. Aprenda isso. Então, ainda que a maldição tenha sido anulada, ou as maldições foram anuladas na cruz do Calvário, as bênçãos não foram anuladas. E para ter acesso a essas bênçãos, a gente tem que fazer isso que diz aqui em Deuteronômio 28. Vamos lá? Diz assim, olha: se atentamente ouvires a Deus, ou a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então vamos lá, olha aqui: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Esse advérbio condicional, ele está dando uma condição e está dizendo: olha, eu quero te abençoar, mas tem uma condição para isso acontecer. Você tem que me ouvir. E não apenas me ouvir, mas ouvir atentamente. Você quer ouvir uma música atentamente? Então tu põe um fone de ouvido, aumenta um pouco o volume. Você quer ouvir uma aula online? Então você coloca um fone de ouvido, para que todo ruído externo não tire a sua atenção, para que você ouça apenas a voz daquele professor. Você tem que focar, tem que se concentrar.
E para ouvir a voz de Deus também você tem que ter esse fone de ouvido. Você tem que concentrar apenas na voz dele e não deixar que as outras vozes à sua volta tirem a sua atenção. A voz dos problemas, a voz das preocupações, a voz da doença, a voz dos amigos, dos vizinhos, dos conhecidos, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da tristeza. Não deixe essas vozes tirarem a sua atenção da voz de Deus. Então ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. De novo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Virão sobre ti. O cristão, ele não tem que passar a sua vida correndo atrás de bênção sentimental. Ele não tem que passar a vida correndo atrás de bênção financeira. Ele não tem que passar a vida correndo atrás de bênção para isso, bênção para aquilo. Porque a promessa é: se você me ouvir, guardar o que eu estou te ensinando, então as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ainda que a pessoa esteja correndo, ela vai ser alcançada pela bênção. Seja em qual aspecto, em qual área da sua vida. A promessa é que você não vai correr atrás, mas que a bênção vai te perseguir por onde você for e pelo que você fizer. E diz: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Onde você trabalhar, onde você se instalar, onde você for, onde você fizer, ali você será abençoado, abençoada. Seu trabalho vai dar certo. Bendito serás na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o teu filho, a tua filha, os teus netos. E eu tenho animais. Tem gente que cria animais. Pois é, até os filhotes dos animais vão ser abençoados e vão trazer prosperidade para essa casa. Então ele fala: bendito o fruto do teu ventre, mas não apenas isso, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, a ferramenta de trabalho. Para aqueles que fabricavam o seu pão, os seus bolos, ele está dizendo: olha, a sua ferramenta, o seu empreendimento, a sua empresa será bendita. A sua empresa, o empreendedor, ele vai ser bendito. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Você já viu, e você deve conhecer pessoas que elas não são benditas quando entram. Você deve conhecer gente que quando ela vai na casa de alguém, ela liga e fala assim: olha, eu vou te fazer uma visita semana que vem. Pronto, todo mundo na casa já começa a ficar estressado. Fala assim: ai meu Deus do céu, vai acontecer de novo. Ai Jesus, já vai ter confusão, já até sei o que vai acontecer. Todo mundo já se prepara psicologicamente para a visita daquela pessoa. E se ela diz: não, eu vou dormir, ixi, pior ainda. Ela não é bendita ao entrar. E quando ela sai, quando ela vai embora, todo mundo fala: ai, graças a Deus que ela foi embora.
O bendito ao entrar é aquele que todo mundo quer receber. Que a pessoa fala: eu vou aí. Ai, que bom. Olha, vamos receber a visita, vai vir aqui. A pessoa prepara seu próprio quarto, sua própria cama. Não, vai dormir na minha cama, vai dormir no meu quarto, vai ter o melhor, vai... Não. Porque aquela pessoa, ela é tão bem estimada por aquelas pessoas, por aquela família, que todo mundo quer recebê-la. E quando ela diz: olha, eu já fiquei muito, eu vou embora. Ah, não, fica mais um pouquinho. Pô, você já vai embora, ficou tão pouco. Essa pessoa é bendita. É aquele que entra numa empresa e ele é bem recebido. E quando ele quer sair daquela empresa para abrir seu próprio negócio, o patrão fala: não, vou aumentar teu salário, não sai daqui não. Eu vou te pagar mais. Não, mas é que eu quero ter a minha própria empresa. Então vamos ser sócio. Eu quero que você seja meu sócio, só para você não ir embora. Esse é bendito ao entrar e bendito ao sair. Quem não quer esse tipo de bênção? Quem não quer isso? E é o que Deus está prometendo. É diferente daquela pessoa que trabalha no lugar. Quando ela entra naquela empresa, ela tem que forçar a situação. Você já deve ter visto pessoas que vêm com um currículo mentiroso, coloca um monte de coisa mentirosa, diz que fala inglês, francês, espanhol, alemão, e que fala todos os idiomas, força a situação para poder entrar naquela empresa. Quando entra, a pessoa é um peso morto naquela empresa. Passa mais tempo trazendo, como é que chama? Esse atestado médico. Aí traz atestado médico, atestado médico, atestado médico, atestado médico. O patrão fala assim: caramba, essa pessoa vive doente. Licença remunerada, licença remunerada, licença remunerada. Assim não tem empresa que vai para frente. É ou não é? E o patrão quer mandar embora e fala assim: nem mandar embora essa peste eu posso, porque para mandar embora ainda vou ter que pagar mais ainda. Então aí fica segurando e pedindo a Deus para essa pessoa arrumar outra coisa e ir embora ela mesma. E quando ela vai, o patrão diz: ai, graças a Deus, tirei um peso da minha empresa. Ninguém quer viver assim, ninguém quer ser assim. Continuando, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ele está deixando bem claro o seguinte: os inimigos, eles vão se levantar. Você vai progredir, as coisas vão dar certo para você, você vai começar a prosperar, você vai começar a ter paz, seu casamento vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada. Isso vai despertar a inveja. Os inimigos vão se levantar, vão criticar, vão atacar, vão falar de você por trás, vão criar fatos que não existem, vão criar narrativas, vão mentir, vão tentar te atrapalhar no seu emprego, no seu trabalho, nos seus estudos, vão tentar tirar a tua força, a tua paz. Ele está dizendo: os inimigos vão se levantar, mas o Senhor derrotará todos eles. Ele diz: por um caminho virão contra ti. Então ele está dizendo: o inimigo vai vir, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Nenhum inimigo vai prevalecer, nenhum inimigo vai permanecer, nem a inveja, nem a aflição, nem o desemprego, nem a dívida, nem o sofrimento. Ele vai vir, o problema vai vir, mas Deus está dizendo: mas assim como ele veio, ele vai cair mais rápido do que ele levou para chegar até você. É a bênção decorrente da obediência. Então, não temas os inimigos que se levantarem contra você. Já entenda que Deus está dizendo: eles se levantaram para cair. O inimigo se levantou para cair e para dar visibilidade para você. Para isso que o inimigo se levanta.
para te dar visibilidade. Não foi o que aconteceu com Davi e Golias? Golias se levantou contra o povo de Israel, afrontou o povo. Nenhum soldado, por mais capacitado, por mais preparado, queria encarar o gigante. E o pequeno Davi se levantou e disse: eu vou enfrentar esse gigante, e Deus vai entregá-lo nas minhas mãos. E o que ele determinou aconteceu. Ele foi para a peleja contra o gigante com uma funda e uma pedra, e com uma pedrada ele derrubou o homem mais forte dos inimigos, com uma pedra. Quer dizer que esse inimigo, ele foi solto, ele foi liberado com a permissão de Deus. Para quê? Para dar visibilidade a Davi, porque Deus queria que a população conhecesse aquele menino. Deus queria que o povo conhecesse a força daquele menino, porque ninguém dava valor, ninguém dava bola para aquele garoto, nem o pai dava bola para ele, nem os irmãos davam bola para ele. Mas Deus decidiu permitir um problema para que esse menino fosse honrado e depois se tornasse o rei de Israel. O rei que é lembrado até hoje nas suas histórias, nos seus salmos, nos seus poemas e na sua bandeira, que está lá na bandeira de Israel, o escudo de Davi, até hoje. Então não pense que os problemas que se levantam contra você são para te destruir ou para te derrubar. Eles são para te dar visibilidade, para te tornar conhecido, para te tornar conhecida. Amém? O Senhor determinará, quer dizer, Ele vai dar ordem, que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Todos vão dizer: ela é de Deus, não se mete com ela não. Engraçado que hoje as pessoas têm medo de macumbeira. Fala assim: ó, cuidado que a fulana é macumbeira, hein? Nem fala com ela, passa longe, porque ela é macumbeira, ela vai na encruzilhada, destrói tua vida. Deveriam ter medo quando alguém diz: o fulano é de Deus. Cuidado, porque aquele é de Deus. Não se levanta contra ele, senão você vai se levantar contra o Deus dele. Quando você é de Deus, quando você é chamada pelo nome de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, o inimigo que se levantar contra você, ele está se levantando contra o seu Deus. Seja doença, seja miséria, seja dívida, seja inveja, seja lá quem for que se levantar contra você para tentar te atrapalhar, te prejudicar, essa pessoa está se levantando contra o seu Deus, e ela vai cair, e você vai ser evidenciado nessa situação. Amém, gente? Todos verão que você é chamada pelo nome de Deus, e terão medo de você. Ontem eu estava lembrando com a Andréia, nessa nossa carreira, a gente lembra às vezes com tristeza
Mas Deus, ao longo dos anos, Ele vai mostrando para a gente as coisas. Ao longo dessa vida, foram muitos os que se levantaram contra nós. Foram muitos os que tentaram nos destruir. Ou com mentiras, ou com enganos, ou com narrativas, ou diretamente tentando nos destruir. Talvez por maldade pura, talvez porque foram induzidos ao erro por uma falsa notícia, por uma coisa errada, foram induzidos ao erro e agiram de uma forma injusta com a gente. E o que a gente fez? A gente orou, a gente continuou, a gente creu, a gente não odiou, não se magoou, a gente só continuou em frente, só continuou, com o coração puro, coração aberto. Os anos foram se passando, e hoje a gente olha para trás e vê onde eles estão. A gente olha e fala assim: meu Deus, onde eles estão agora? E a gente vê alguns que se tornaram alcoólatras, mas foram pastores, estavam em cima do altar pregando, estão viciados, estão longe do altar, acabou o casamento deles, estão com a vida destruída pelos canos, alguns já nem existem mais. E a gente lembra hoje, e Deus fala para a gente na hora das lutas, das dificuldades, Ele fala assim: está vendo que eu sempre fui com vocês e a verdade sempre prevaleceu? E essas pessoas caíram por quê? Porque elas foram contra nós? Não, elas caíram porque o comportamento delas era repetitivo, elas faziam mal para muita gente. Então a vida, como eu falei, a vida dá o troco. Quando alguém fizer mal para você, entenda, a vida dá o troco. Não odeia essa pessoa, não se magoa, não fique com raiva, somente siga em frente. Siga em frente. Siga o teu propósito, siga sendo quem você é, siga em frente. Eu acho que foi por isso que Jesus ensinou: orem pelos seus inimigos, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Por que Ele mandou orar por aqueles que nos perseguem? Porque a vida vai dar o troco para eles, e talvez eles não aguentem. Talvez eles não aguentem. Então Jesus falou: ora por eles, porque a vida vai dar o troco. Não fica odiando eles, com raiva deles. Não, mantenha o seu coração limpo, leve, sabe? Seja uma pessoa leve, de coração leve, seja leve. Não odeie, não tenha ódio, não tenha raiva. Então Ele fala: você vai ser de Deus, e o mundo vai ter medo de você. O Senhor te dará abundância ou fartura de bens no fruto do teu ventre, quer dizer, teus filhos vão ser ricos. Os filhos que você tiver serão ricos. Olha a bênção que um pai e uma mãe podem passar para seus filhos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá, olha que maravilha isso aqui, o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Vai ter para emprestar para geral.
mas não vai precisar pegar emprestado de ninguém. Que bacana isso aqui, não é? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se, olha a condição de novo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas aí tem um problema. Nem todo mundo consegue acessar todas estas bênçãos. Nem todo mundo consegue obedecer os princípios de Deus, a palavra dele. Por que não? O que é que impede? É algo que está dentro de cada um, algo que você já nasceu com isso. Todos nascemos com a semente da rebeldia, com a semente da desobediência. Essa é a semente de Adão e Eva. Todos nós nascemos com esta semente. E na semana que vem eu vou falar para vocês o que é que impede as pessoas de acessarem isso daqui. Então a pessoa sabe que ela tem que obedecer a Deus, ela sabe que ela tem que fazer as coisas certas, ela sabe, mas ela não consegue. Ela sabe, mas não consegue. Então semana que vem a gente vai falar sobre isso e como conseguir, como destravar isso. Como destravar esse teu potencial espiritual. Você que acompanhou essa reunião até o final, Deus abençoe você, parabéns por isso. Aproveita, já que você está aqui, antes de ir embora, compartilha esse vídeo com seus amigos, parentes, seja no WhatsApp, seja nas suas redes sociais. Se inscreve aqui nesse canal e deixa o seu like, para que o YouTube entenda que você gostou e recomende esse vídeo para outras pessoas que mais precisam dessa mensagem. Que Deus abençoe você, fique com Deus, fique na fé.